Queridos e amados irmãos, é com muita alegria no nosso coração que nós queremos, neste exato momento, estar compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que você venha comigo um pouquinho nesta história tão abençoada que Jesus deixou, e que foi relatada nas Sagradas Escrituras para aumentar a minha fé e aumentar a sua fé também. Se eu pudesse colocar um tema nesta mensagem na noite desse dia, eu colocaria: Jesus é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. Ao lermos o livro de João, capítulo 14, nós encontramos um grupo de homens, um grupo de discípulos, com seu coração apavorado, seu coração desesperado. No verso de número 1 diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Esta passagem, ela passa em um contexto onde Jesus estava já praticamente se despedindo dos seus discípulos. Aqui acontece na última ceia, onde Jesus revela aquele que haveria de trair. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele revela a Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes naquela noite. Jesus também fala sobre o grande mandamento, que devemos amar a todas as pessoas, assim como Jesus nos amou. E quando eu olho também para esta história, nós passamos a observar que Jesus trata também sobre a questão da sua morte. Jesus agora começa a falar a todos que estavam ali: a minha hora está chegando, está na hora de eu partir para o Pai, está na hora do homem, do Filho do homem, ser entregue na mão dos malfeitores. Jesus agora começa a dizer isso com mais frequência nesta reunião. Jesus estava com seus discípulos, como já tenho falado, participando da última ceia. E Jesus vem trazendo estas informações, Jesus vem falando coisas maravilhosas do céu, coisas maravilhosas de Deus. Porém, havia no coração dos discípulos uma grande tristeza. Tristeza esta que gerou uma angústia no coração dele, como diz, que o coração de vocês não fique angustiado. Mas como, queridos, não ficar angustiado diante do momento, diante das palavras, diante de tudo que os discípulos estavam ouvindo acerca da partida do bom mestre, acerca da morte do Senhor naquele momento? Pare para pensar comigo, se você puder, criar na sua mente agora toda esta cena. Pare para pensar. Jesus passando pela beira do mar e convidando os seus discípulos, por onde Jesus ia, ele começava a chamar as pessoas para estarem com ele. E diante da multidão que o seguia, Jesus escolheu, por meio da oração, 12 homens que estaria mais próximo dele, que estaria mais perto dele, dando a assistência necessária para o seu ministério terrenal. Você para pensar que todos aqueles homens abandonaram alguma coisa, deixaram alguma coisa para trás. Pedro, Tiago e João, homens que trabalhavam da pesca, deixaram o seu ofício de pescador, deixaram para trás os barcos, as redes. Parem para pensar naquele dia em que Jesus está passando e começa a observar Mateus, o coletor de impostos. Agora Jesus olha para ele e diz para ele seguir a Jesus. Esses homens que seguiram a Jesus, eles abriram mão de alguma coisa, eles deixaram para trás uma história, eles deixaram para trás toda uma construção de uma vida profissional, de uma história que eles tinham construído. Porém, quando Jesus os chama, eles deixam tudo para trás. E há uma certa passagem bíblica que um dos discípulos questiona a Jesus falando: mestre, nós deixamos para trás nossos trabalhos, nossa casa, nossa família, nossos terrenos, nós deixamos tudo para trás
para estarmos te seguindo. O que nós iremos ganhar com isso? Observe bem que aqueles homens que estavam com Jesus, eles tinham deixado tudo para trás. Mas quando estamos na última ceia, naquele momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, claro que não haveria uma outra reação no coração dos discípulos a não ser uma angústia, a não ser uma perturbação no coração daqueles homens. Sabe por quê? Porque eles deixaram tudo para acreditar no ministério que Jesus estava começando. Aqueles homens abandonaram tudo que eles tinham para poder investir as suas vidas em um projeto que Jesus tinha lhe apresentado. Que projeto era esse? Que eles não seriam mais pescadores de peixe, mas Jesus faria-os de pescadores de homens. E Jesus estava com eles todos os dias. Irmãos, eu creio que tenha dado um nó na cabeça daqueles homens quando Jesus estava falando de sua morte. Quem sabe, eles deviam estar pensando, o que será de nós? O que vai ser da nossa vida? O que será da gente agora daqui para frente? Porque o nosso mestre está morrendo. O nosso mestre irá ser entregue na mão dos malfeitores para ser morto. E o que vai ser de nós? Eu queria que você parasse para pensar exatamente nisso. Como seria a sua reação? Se você investisse o seu tempo, se você investisse a sua vida, se você investisse tudo que você tem na vida de uma pessoa, e do nada, de repente, ele reunir você e falar, olha, eu estou morrendo, eu estou indo embora, eu estou partindo para a eternidade, como que você reagiria diante desta informação? Claro que pelo menos um pouco assustado e perplexo você ficaria, porque você tinha investido tudo que você tem na vida de uma pessoa, acreditando, permita-me lhe colocar esse meu pensamento nesta palavra, acreditando que Jesus, ele seria o libertador, o sóter de Israel, porque naquele momento Israel estava sob o domínio dos romanos. Eles eram escravos, dominadores, eles eram dominados, aliás, pelo Império Romano na época. Então a ideia de Israel era que naquele momento Jesus seria o salvador de Israel, ele seria o sóter de Israel, ele seria o libertador de Israel, que Jesus tinha vindo para libertá-los da escravidão e do domínio de Roma sobre a vida de Israel. Porém, quando eles se deparam com aquela despedida, eles poderiam ter olhado e falado, mas cadê? Deixamos tudo, acreditando que ele nos libertaria do Império de Roma, mas ele está dizendo que vai embora? Queridos, eu acredito em uma certa verdade, que está escrito na palavra do Senhor, que quando aqueles homens se encontrarem em uma situação de estarem sozinhos, perdendo as suas expectativas, porque até aquele momento os discípulos não tinham nenhuma visão espiritual das coisas. Aqueles discípulos só tinham uma visão material, uma visão humana daquilo que estava acontecendo em sua volta. E sabe qual é um dos grandes problemas nossos? É quando nós estamos na igreja, é quando nós estamos na casa do Senhor, vivendo com o Senhor, andando com o Senhor, mas nós ainda não temos uma visão espiritual. Um dos motivos, acreditamos, de Judas ter traído Jesus, foi que Judas estava numa expectativa de que quando os soldados fossem prender Jesus, Jesus invocaria uma legião de anjos e assim ele iria manifestar o seu reinado sobre a face da terra. Nós encontramos essa tão grande preocupação no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, então qual vai ser o tempo em que Deus irá restaurar
a nossa nação, instaurar o seu reino. Que tempo? E Jesus diz, não se preocupem com tempos ou épocas pelas quais Deus predestinou, Deus reservou para manifestar a sua glória. Queridos, nós precisamos sairmos de uma leitura materialista, de uma leitura humana e passarmos a enxergar as coisas com a nossa visão espiritual em Deus e nas coisas que estão em nossa volta. Muitas são as pessoas que têm perdido a sua fé pelo fato de não ter tido uma visão espiritual do momento pela qual eles estavam passando. O meu pedido, o meu desejo é que você tenha uma visão espiritual de todas as coisas que estão acontecendo em sua volta. Porque quando nós não temos uma visão espiritual, a nossa visão materialista, a nossa visão temporal, ela é capaz de impedir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aqueles homens estavam aflitos, desesperados. Porém, Jesus falou, no versículo 6, eu sou o caminho. Sabe o que isso nos dá? A ideia e o entendimento de que aquele que está no caminho, ele está caminhando em direção a um destino pela qual ele deseja chegar ou alcançar. Quando nós estamos em Jesus, nós não temos o porquê angustiar o nosso coração, porque Jesus, ele nos guiará pelo caminho da nossa vitória. Quando nós estamos em Jesus, não temos o porquê andarmos angustiados, aflitos, desesperados, porque ele é o caminho que vai nortear os nossos passos, ele vai dirigir os nossos passos pelo caminho que se chama Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós não estamos perdidos, nós não estamos sem nenhuma direção, irmãos. Quantas pessoas que estão perdidas em meio aos seus problemas, quantas pessoas perderam a direção, perderam a graça, porque estão fora desse caminho. O nosso convite é que cada um de nós venhamos permanecer no caminho chamado Jesus. Quando nós olhamos para essa expressão, eu sou o caminho, é como se houvesse outro caminho que não seja o caminho de Deus. A minha pergunta para você nesta mensagem é, que caminho você tem trilhado? A Bíblia nos apresenta dois caminhos. O caminho largo, que ele nos conduz à perdição. E nesse caminho, a pessoa ela pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Ela pode viver a sua vida da maneira como ela bem entender ou bem escolher. Porém, existe um outro caminho. E a Bíblia diz que esse caminho é estreito. Ou seja, nos dá a ideia de quem está nesse caminho não pode viver a vida como ela quer, da maneira como ela quer. Não dá para estar nesse caminho estreito, queridos irmãos, e viver uma vida no pecado, na mentira, na prostituição, no adultério, na fornicação, seja lá tantos quantos pecados existirem. Não dá. Se nós estamos em Jesus, nós estamos nesse caminho que é estreito. Porém, a Bíblia diz que o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito nos leva para a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não é o caminho largo, mas ele é o caminho estreito. E nós convidamos você para você permanecer, ou para você estar neste caminho, que pode ser difícil. A caminhada cristã é complicada. A caminhada com Cristo é difícil. Mas também o Senhor nunca facilitou nada. O Senhor nunca nos deu nenhuma sombra de certeza de que seria fácil a nossa caminhada. Não, Ele sempre nos disse que no mundo teríamos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo. Continue caminhando nesse caminho chamado Jesus. Por mais estreito que seja, por mais decepções que venhamos ter, por mais decepções que venhamos passar, mas permaneça nesse caminho chamado Jesus. Não saia dele. Jesus estava falando, vocês não precisam andarem angustiados.
porque eu sou o caminho. Se vocês estiverem em mim, eu vou conduzir vocês para onde eu estou indo. Eu estou indo para perto do meu Pai, e vocês estarão indo para lá. Permanecer em Jesus, amados, é termos a certeza que o céu é nossa, é a maior recompensa que poderemos ter depois da morte. Não deixe Jesus por nada, não saia desse caminho, por mais dolorido que seja a caminhada, por mais que faça você chorar nesta caminhada, mas não se preocupe, haverá um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nesse dia haverá alegria, paz e muito regozijo de Deus sobre as nossas vidas. Pense nisso, não saia do caminho. Jesus também afirmou, eu sou a verdade. Quando nós olhamos pelo princípio de verdade, nós podemos entender que a verdade, ela sempre irá gerar sobre nós a vitória que precisamos. Sempre irá gerar sobre nós a graça que nós necessitamos para sempre vencermos toda a obra do inferno. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Irmãos, quando nós estamos em Jesus, nós não podemos andar na mentira. Quando nós estamos em Jesus, é impossível nós andarmos em uma vida de mentira. Quantas pessoas têm construído a sua história em cima de mentiras, em cima de muitas mentiras. Quantas pessoas já mentem tanto na vida, que quando falam a verdade, elas questionam até a sua própria fala, porque elas não acreditam mais que são capazes de falarem a verdade. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção nesta noite. Aqueles que estão em Jesus, eles têm a verdade do Pai. Esta verdade que nos liberta, essa verdade que nos transforma, essa verdade que ela foi plantada no nosso coração. Que verdade é essa? A verdade das Sagradas Escrituras, as verdades pronunciadas pelo nosso bom mestre. Jesus está dizendo, aquele que está em mim, ele não precisa jamais questionar a minha veracidade, as verdades das minhas palavras que eu preguei para vocês. Eu sou a verdade. Em mim não há engano, em mim não há mentiras, em mim não há dúvidas, porque eu sou a verdade. Queridos, a verdade, ela é capaz de gerar sobre nós todo o processo de graça que nós precisamos. Amados, não venhamos viver uma vida de mentira. Não venhamos comungar com a mentira, porque a mentira não vem de Deus, a mentira é do diabo. E Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Que venhamos tomar cuidado com esta verdade de Deus para nossas vidas. Se estamos em Jesus, nós temos a verdade a nosso favor. Se nós estamos em Deus, nós temos a verdade a nosso favor. Então, não se desesperem. O Senhor está contigo. Mesmo que se levantem muitas pessoas para querer condenar você com muitas mentiras, se você está em Deus, você está protegido pela verdade de Deus. E contra a verdade, irmãos, somente a verdade. Está escrito na palavra do Senhor. E eu quero que você entenda que a verdade, ela pode salvar a sua vida. Que a verdade, ela pode levar você a vivenciar tempos de exaltação, tempo de glória, tempo de grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. Por mais que você seja levado, amados, a tutubiar em suas palavras, mas nunca dê lugar à mentira. Porque todos que mentem desonram ao Senhor. Todos que vivem uma vida de mentira, eles desonram ao Deus da palavra. Mas aqueles que falam a verdade,
que vivem a verdade, que a sua vida está construída sobre a verdade, podemos sofrer, podemos sermos muito questionados sobre isso, porém, o tempo da exaltação de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa e sobre a sua família. E para finalizarmos, a Bíblia diz que Ele é a vida. Jesus é a vida. Que vida é essa, pastor? A vida que Ele mesmo declarou. Que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é ter uma vida em abundância? É ter uma vida que não necessitamos de mais nada. Que nós não carecemos de mais nada. Porque Jesus é suficiente. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós não precisamos das drogas. Nós não precisamos da prostituição. Nós não precisamos de nenhum tipo de pecado, de nada para poder suprir os nossos anseios, porque esta vida em abundância, ela preenche o nosso vazio, ela preenche os nossos anseios, ela preenche toda a nossa necessidade. Jesus estava falando aos seus discípulos: não angustie o coração de vocês, eu sou a vida, o que vocês precisam está em mim. O que vocês precisam, eu tenho para dar para vocês. E como eu falei no início dessa mensagem, que o tema poderia ser colocado como Jesus é suficiente. O que eu e você nós precisamos, irmãos, não é de dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro abençoa, dinheiro resolve muitos problemas, resolve. O que eu e você precisamos não é de uma casa nova, não é trocar de carro, não é comprar um carro, não é comprar um transporte. O que nós precisamos não é de pessoas novas fazendo parte dos nossos relacionamentos, não. Apesar de que tudo isso é bom, é favorável, isso tudo é maravilhoso, mas por mais que nós venhamos tentar suprir os vazios e os anseios da nossa vida com estas coisas, nunca nós iremos conseguir. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro de cada um de nós, que por mais que nós venhamos colocar o dinheiro, não será capaz de suprir esse vazio. Mesmo que nós venhamos colocar nossos bens, não será possível cobrir este vazio. Por mais que nós venhamos colocar os estudos, por mais que nós venhamos colocar a nossa vida profissional, não será suficiente para cobrir o vazio que existe dentro de nós. Mas sabe quem é capaz de cobrir? Jesus, porque Ele é suficiente. Quando nós temos Jesus, as coisas em nossa volta só são resultados, só são coisas que nós conquistamos pela nossa intimidade, pela nossa comunhão, pela nossa fé que nós temos em Deus. Tudo em nossa volta perde o seu valor quando Jesus é prioridade em nossas vidas. Tudo que eu falei para vocês é muito importante, porém, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Creia nisso, acredite nisso. A vida que Jesus tem para dar para nós, ela supera toda e qualquer expectativa que o dinheiro pode nos oferecer, que os bens podem nos oferecer, que as amizades podem nos oferecer. E eu finalizo esta fala trazendo sobre você mais uma grande verdade. Sabe que verdade é esta? De que a igreja é o melhor lugar para mim e para você, para nós estarmos. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja, ela se torna o caminho. O caminho que nos conduzirá, que nos direcionará em direção ao céu, em direção a Deus. A igreja, queridos, ela se torna a verdade. Sabe por quê?
Porque por mais que muitos sermões doa no nosso coração, mas é a verdade que nós ouvimos. Sabe, queridos, que a igreja, ela se torna a vida para todos nós que estamos na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja nós encontramos vida. A vida em abundância. Vida essa que supre todos os nossos anseios e desejos. Porém, tem muitas pessoas que não gostam de levar a sua vida religiosa. Tem muitas pessoas que não gostam dessa vidazinha de igreja, dessa vidazinha de estar todo dia indo para o culto. Tem gente que não gosta. Mas por quê? Porque ainda não encontrou a verdadeira vida. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela passa a encontrar a verdadeira razão de viver. Amém? Algumas pessoas podem até dizer, mas eu não gosto da igreja. Eu não entendo que a igreja é o caminho, a verdade, nem a vida. Eu entendo isso. Eu não quero nada com a igreja, eu vou sair da igreja. Tudo bem. Para muitas pessoas que não compreendem a igreja como um caminho que nos direciona ao céu, também fora da igreja, as pessoas irão andar sem destino, desorientadas, sem saber para onde vai. Se sairmos da igreja, claro, deixaremos de viver a verdade. Sabe por quê? Porque dentro da igreja nós temos a verdade, mas fora da igreja nós iremos encontrar a mentira que está nos esperando do lado de fora da igreja. Podemos achar ruim a vida de crente, podemos achar ruim esse negócio de vida religiosa. Podemos, mas só que eu quero que você entenda uma coisa, que fora da igreja nós não iremos encontrar a vida, nós iremos encontrar a morte que está nos esperando lá fora da igreja. Muito cuidado com a sua vida espiritual. Muito cuidado com aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Eu creio que essa palavra, ela veio ao encontro de cada um de nós, para trazer essa verdade que precisamos compreender da parte de Deus para a vida de cada um de nós. Nunca se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Em Jesus nós temos um caminho que nos levará em direção ao céu. Em Jesus nós temos a verdade que nos conduzirá ao céu. E em Jesus nós temos a vida que nos conduzirá ao céu. Queremos ir para o céu? Então não podemos viver sem Jesus. Queremos ir para o céu? Devemos aceitar o caminho, devemos aceitar o estilo de vida na verdade e devemos abraçar o estilo de vida que Jesus tem para cada um de nós. Quero que Deus abençoe sua vida e que o seu coração ele seja impactado, abençoado por esta palavra na noite deste dia. Amém? Fique com esta palavra, Deus te abençoe e estamos chegando ao final de mais uma transmissão ao vivo nesta noite. Que Deus seja contigo, que um forte abraço alcance o teu coração nesta noite e vamos juntos nesta noite louvar ao Senhor com mais uma canção e já